Romanos 5, a partir do versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Romanos 5:13, agora é o 13. Isso. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Encosta a porta aí, por gentileza. Vamos lá, de novo, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era, repita comigo, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Pergunta, presta atenção. Quem era a prefiguração de quem aqui? Jesus o quê? Jesus é o que haveria de vir. E quem era então a prefiguração daquele que haveria de vir? Adão. Vocês estão espertos, né? Que bom. Só para você ver se você está aqui. Isso aí. Então, quem é a prefiguração de quem? Adão é a prefiguração de Cristo. Cristo é o que haveria de vir, né? Que foi prometido. E Adão é dito por Paulo aqui que Adão, olha que interessante, é sobre isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. Adão foi uma prefiguração do Messias. Então significa, irmãos, que havia algo em Adão que há também em quem? Em Cristo, que torna Adão uma prefiguração, ou seja, um tipo de Cristo. Havia algo em Adão que nós já poderíamos identificar nele algo que apontava para Cristo. E aí, o que me chama a atenção aqui agora é saber o que é que havia em Adão que o torna uma prefiguração de Cristo. O que é que havia em Adão que faz dele alguém que aponta para Cristo? Qual a semelhança? O que houve em Adão que há também em Cristo? Alguém quer responder já ou vamos ler? Vamos ler, né, pastor? Como é que o senhor quer que eu me responda se nem leu? Vamos lá, ó, versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos, ou para multidões. Então quando ele diz aqui que não há comparação, né, aparece aqui uma aparente contradição, né? Primeiro Paulo diz que Adão é a prefiguração de Cristo, que há uma semelhança entre os dois. E agora ele diz que não há comparação. Veja, quando ele diz não há comparação, é que a comparação entre Adão e Cristo, ela não é igual em importância, ou seja, Adão tem uma semelhança com Cristo, mas Cristo é muito superior a Adão. Então, Cristo não é igual em nível de importância, Cristo é muito mais importante. Então, nesse sentido da importância de Adão e Cristo, não há comparação, porque Cristo realmente é muito maior, muito mais importante, a sua obra é muito mais eficaz. Mas sim, há algo em Adão
que aponta para Cristo, criando entre os dois uma semelhança. Vamos tentar identificar aqui qual é. Versículo 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, olha aí agora a semelhança, igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Diga amém. Presta atenção aqui, irmãos. Qual é a semelhança então entre Adão e Cristo? A semelhança entre os dois é identificada com uma palavra. Semana passada eu pedi para os irmãos aprenderem e gravarem uma palavra que eu trouxe aqui, que era qual? Uma palavra. Eu falei, gente, repete essa palavra aqui, que vocês têm que sair daqui com ela na cabeça. Não saíram, tá vendo? Por isso que tem que pregar isso, né? É pregar, né? Vem disso, né? De ficar batendo ali na cabeça até entrar. Exílio. Exílio. Nós falamos, exílio, repete exílio. Vamos explicar o que é exílio. Agora eu quero que os irmãos aprendam mais uma palavra. A palavra que é usada para identificar a semelhança entre Adão e Cristo é a palavra imputação. Repita comigo. Imputação. Imputar é o ato de atribuir. Presta atenção para você entender o significado dessa palavra. Ela é identificada aqui nesses versículos e eu vou explicar para os irmãos. Imputar é atribuir uma ação de alguém a outra pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu faça algo, mas eu coloco o mérito do que eu fiz a você. Eu atribuo isso a você. É como, por exemplo, emprestar seu nome para alguém. Uma coisa muito complicada de fazer. O que é isso? A pessoa, por exemplo, compra algo, mas aquilo está sendo atribuído a você. Então é essa semelhança entre os dois. Porque Adão faz uma transgressão e ele atribui essa transgressão a todos nós. Cristo, de igual modo, obedece e ele atribui, ele imputa, ele atribui essa obediência a nós. Entendeu isso ou não? Veja como Paulo ele apresenta isso nesse versículo 18, como eu acabei de ler. Vamos ler de novo. Assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos. Veja, por que todos foram condenados? Porque a transgressão de Adão foi atribuída a quem? Todos nós. Agora, o mesmo vale para Cristo. Embora eu não tenha feito um sacrifício para o perdão do meu pecado, por que ainda assim Deus me perdoa dos meus pecados, se eu não fiz um sacrifício para perdão de pecados? Porque Jesus faz o sacrifício e ele atribui esse sacrifício a quem? A nós. Veja, algo que você não fez, mas que é posto na sua conta valendo como se fosse você que tivesse feito. Veja que Paulo usa essa relação também no versículo 12, como nós lemos, como legado. Ele diz que Adão deixou um legado para a humanidade.
Ou seja, algo que Adão fez que foi imputado aos homens, atribuído aos homens. E o legado que o nosso progenitor nos deixou foi o pecado e a morte. Nós já vamos ver isso com mais calma. Então vamos observar isso. O que é que em Adão nos é imputado e o que é que em Cristo nos é atribuído. Isso que é o extraordinário, irmãos. Porque embora o Eterno já soubesse da transgressão de Adão, e que a transgressão de Adão resultaria na condenação de todos os homens, o Eterno também já havia providenciado um sacrifício que resultaria na justificação de todos os homens. Quem está entendendo? Está entendendo? Veja, eu faço uma pergunta para os irmãos que frequentemente nos fazem. Se Deus é onisciente, por que Ele coloca no Éden uma árvore que Ele sabia que o homem ia comer? E há duas respostas que geralmente as pessoas encontram para isso. Primeira, ou Deus não é onisciente, sabemos que resposta errada, Deus é onisciente, portanto Ele sabia. Outra resposta, mesmo Ele sabendo, Ele fez, mas falhou. Deus falhou. Também é errada. Qual é a resposta então para a pergunta de que se Deus sabia da transgressão do homem, por que que ainda assim Deus permitiu o homem ficar no Éden, criar o Éden, colocar o homem no Éden, mesmo já sabendo de sua transgressão? Porque assim como o Eterno já sabia da transgressão de Adão, Ele também já sabia da obediência de Cristo. Ele também já sabia do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não foi um plano B. Veja como isso aparece no livro de Apocalipse. Eu só vou citar para os irmãos porque está na Nova Versão Transformadora. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, diga comigo, que foi morto antes da criação do mundo. Como é que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo? Se na nossa linha do tempo a morte do Cordeiro de Deus foi realizada há cerca de 2000 anos atrás, como é que Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo? Veja que antes da criação quer dizer que é antes da queda, antes da desobediência de Adão, antes de Adão desobedecer. O Eterno já sabia que ele ia desobedecer, e por isso já antes mesmo da desobediência de Adão, o Eterno já havia providenciado um Cordeiro que seria sacrificado para a justificação dos homens. Diga glória a Deus. Ele providenciou. Por isso a obra do Cordeiro não foi o plano B, sempre foi o plano do Eterno providenciar ao homem a salvação por meio do sacrifício de Cristo. E Adão então, ele atribui aos homens a sua transgressão, mas em Cristo nos é atribuído a sua obediência. Vamos ver o que em Adão nos é atribuído. No versículo 12 aparece. Vamos ler novamente o versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Então, a primeira coisa que nos é imputado, que nos é atribuído, e como também vai aparecer aqui nesse versículo, nos é legado. O legado que Adão deixou aos homens, o primeiro qual foi que aparece aqui? O pecado. Veja, o pecado não existia então no mundo. A porta de entrada para o pecado foi Adão. Adão peca. E o pecado que estava fora do homem, e por isso a Torá representa o conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia um fruto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então qualquer mal que pudesse existir, esse mal estava contido fora do homem. Quando o homem ingere do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora o mal passou a estar aonde? Dentro do homem. Essa é a resposta que Jesus dá para a origem dos homicídios, do adultério,
das ofensas, a origem do mal, pelo que Yeshua nos diz no Evangelho de Marcos, é o interior do homem. É mais fácil nós encontrarmos em Satanás a origem do mal, porque isso nos ausenta da responsabilidade do mal que acontece no mundo. Mas não é isso que Jesus faz. Eu vou citar para os irmãos o texto que Jesus diz em Marcos capítulo 7. Ele diz o seguinte: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Quando nós presenciamos uma dessas coisas que ele apresenta aqui, como por exemplo, homicídios, maldades, inveja, quando nós presenciamos algo do tipo, nós muitas vezes queremos atribuir essas ações a um demônio. Nós muitas vezes olhamos para alguém que, por exemplo, faz algo drástico, algo horrível, que acaba tirando a vida de outra pessoa, que acaba ofendendo outra pessoa, que acaba cometendo uma atrocidade contra uma pessoa, e a gente diz, poxa, só tem uma forma disso ter acontecido. Um demônio entrou na pessoa, possuiu a pessoa e a pessoa fez isso. Essa não é a resposta de Jesus. Essas atrocidades praticadas pelos homens não procede de um demônio que possuiu o homem, procede do pecado que entrou no homem. O pecado é a origem do mal. Você entende isso, meus irmãos? É o pecado, é a origem do mal. Veja que o pecado aqui ele é apresentado não como uma atitude que a pessoa comete somente, mas como um poder que ingressou na natureza humana e que agora o conduz a essas ações apresentadas aqui por Yeshua. É mais fácil, é claro, a gente dizer que é um demônio, porque aí é só ir para um culto de libertação, o pastor fazer uma oração, pronto. Agora, se eu digo que é o pecado, como é que resolve? Arrependimento, mudança. Agora, é mais fácil a libertação ou o arrependimento? A libertação. Participa aí de uma sessão de descarrego, pronto, resolve. Agora, arrependimento? Então veja que Jesus ele não aponta o demônio como causa das atrocidades realizadas pelo homem. Jesus aponta o próprio homem. E como é que o homem se tornou capaz de coisas horríveis como as que presenciamos? Como é que o homem se tornou capaz de tirar a vida de outro homem, de cometer um genocídio, de entrar em guerra contra uma outra nação e vitimizar milhares de pessoas inocentes que não tem nada a ver? Quem está por trás disso? O que causa isso? O que leva a isso? Homens, são homens que estão lá, são homens que estão por trás. Não, pastor, tem que ter um demônio, não é possível. É claro que o demônio age, mas a responsabilidade não recai sobre o demônio, recai sobre o interior do homem. Veja que antes de Adão ingerir o conhecimento do mal, quem o induziu a transgredir uma ordem do Eterno foi a serpente. Mas depois que Adão come do fruto, nós temos um outro pecado que a Torá nos mostra logo depois do pecado de Adão, que é o pecado de quem? Não entendi. Não, logo depois do pecado de Adão. Qual é o próximo pecado que a Torá nos apresenta? Abel e Caim. Caim mata Abel. Mas antes de Caim matar Abel, o que o Eterno diz? O pecado jaz à porta. É como se fosse, a ideia que aparece ali no hebraico, é como um poder que estivesse tentando assumir o controle. E aí o Eterno diz, cumpre a ti dominá-lo. O Eterno não aponta mais a serpente, o Eterno agora aponta quem? O homem. Em ti, cumpre a ti. A serpente sai de cena. E o homem se torna protagonista da morte, do roubo, da idolatria, do adultério,
de tudo que Yeshua nos lista aqui. Agora, repito, como o homem se torna capaz disso? O pecado ingressou no homem. Esse foi o legado que Adão nos deu. Olha que benção, né? Esse é o legado de Adão, o pecado. Ele nos atribuiu, nos imputou o pecado que entrou por ele. Veja como Paulo apresenta isso aqui em Romanos, como nós estamos no capítulo 5, vai para o capítulo 7. Está fácil aí, só passar 2 folhas. 7,14, capítulo 7, versículo 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quem vendeu Paulo como escravo para o pecado? Quem vendeu o homem como escravo para o pecado? Ele está dizendo que foi vendido. Alguém fez isso. Adão fez isso. Adão destina a sua descendência ao domínio do pecado, ao ingerir do conhecimento do mal que passou a estar no homem. Você não precisa ensinar, por exemplo, a criança a mentir. Você não precisa ensinar a criança a roubar. Veja, às vezes pais corretos, justos, vai com a criança na casa de outro amiguinho, aí chega em casa, você encontra o brinquedo que não é do seu filho. Aí, como que meu filho faz isso? Eu não ensino isso. É claro que você não ensina isso. Não precisa ensinar isso. O que tem que ensinar é o que é certo, porque o que é errado, o conhecimento do mal, já está no homem. Também há o conhecimento do bem, né? O homem também tem na sua própria consciência a convicção de coisas que não são corretas e coisas que são corretas. É a lei universal. Mas o mal entrou no homem. Então como é que lida com isso? Veja que Paulo diz, ele foi vendido como escravo ao pecado. Olha no versículo 17, o nosso arbítrio foi afetado por causa de Adão. Versículo 17. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim quem? O pecado que habita em mim. Veja, não sou eu quem determina o meu agir. O que é isso aqui? O arbítrio. A capacidade de determinar qual vai ser a sua ação diante de uma situação. Adão tinha o arbítrio totalmente livre antes de comer do fruto. Depois que ele come do fruto, o seu arbítrio, que é a sua capacidade de arbitrar, de julgar, de decidir, foi afetado. Agora, há uma inclinação para, em cada decisão que nós vamos tomar, há uma inclinação para nós arbitrarmos, para nós decidirmos por aquilo que é mal. Tome como exemplo um árbitro de futebol. Imagine um árbitro que está para arbitrar entre um jogo entre Corinthians e Palmeiras. E o árbitro, ele tem que ser livre de qualquer influência. Ele tem que arbitrar sem nenhuma inclinação, seja para o Corinthians, seja para o Palmeiras. Aí bota um árbitro palmeirense lá, ou bota um árbitro corintiano, ou bota um árbitro corrupto, paga ele para arbitrar favoravelmente a um dos times. Veja, o arbítrio já não vai ser livre. Tem um arbítrio, mas ele tem uma inclinação. Nós temos o arbítrio. Se eu decidir pelo pecado, houve uma influência. Mas eu posso decidir voltar e me arrepender. Amém, meus irmãos? Nesse sentido, há o arbítrio. Mas o Eterno tem que agir ao nosso favor. Por isso, quando Yeshua fala aos discípulos, ele diz: não foram vocês que me escolheram. Veja, se fossem os discípulos que escolheram Yeshua, então seria por um arbítrio deles. Jesus diz: não foi isso, fui eu quem escolhi a vós. Sabe o que é isso, irmão? Se não fosse o Eterno escolher você, você jamais escolheria por ele, porque o seu arbítrio está afetado. Se fosse depender do que eu quero, se fosse depender do que você quer,
irmão, provavelmente eu e você não estaríamos aqui buscando nos aproximar de Deus. Se despertou em nós esse interesse, é porque Deus interveio em nosso coração, equilibrou a balança e nos fez se voltar para Ele. Foi isso que Elias orou ao Eterno quando estava no Monte Carmelo. O povo estava entre dois pensamentos: ou Baal ou Adonai. E aí a oração de Elias é o seguinte: ó Eterno, responde com fogo, o Senhor que faz os corações se voltarem para Ti. Tem que haver uma ação de Deus. Mas nós falamos domingo, né? Deus ele age no coração da pessoa, inclinando ela para se voltar para Ele. Mas se ela ainda assim resiste a essa ação do Eterno, então chega uma hora que o coração também se enrijece e ela já não consegue mais se voltar para Deus. Nós vimos isso na semana passada. Mas o Eterno age, Ele tem que agir ao nosso favor, caso contrário nós não vamos conseguir decidir por Ele, porque o nosso arbítrio foi afetado pelo pecado. Vamos ver no versículo 18: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Vamos ver agora outra coisa que nos é legada, que nos é atribuída por Adão. Vamos voltar para o capítulo 5, no versículo 12, vamos ler de novo. Capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado, então primeira coisa, como nós já vimos, que nos é imputado, que nos é legado por Adão, o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado, o que, gente? A morte. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, outro presentinho aí de Adão para nós, não só o pecado, mas também o que? A morte. Veja como os dois estão juntos. Irmão, pecado e morte estão juntos, os dois andam juntos. Se há pecado, haverá morte. Se houve pecado, haverá morte. Não há como a pessoa querer viver no pecado e ter vida, porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Veja, por Adão entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Então hoje os seres humanos são afetados. Nós sempre, infelizmente, lidamos com situações em que temos que presenciar um ente querido, um amigo, um parente, um familiar, que foi destinado ao mesmo fim de Adão, a morte. E aí, pelo que Paulo nos diz, a causa dessa morte só é o pecado. Seria para nós entendermos como uma doença genética. Imagine que Adão, vamos tomar aí como exemplo o fruto, ele come do fruto, que ali foi uma transgressão que ele comete, e essa transgressão o afeta com o pecado e como consequência a morte. Então Adão foi afetado pelo pecado, e esse pecado que o afetou o levou à morte. Os seus filhos, pelo menos dois que nós temos como exemplo, Caim e Abel. Abel também herdou de Adão o pecado, e embora tentasse servir o Eterno, a sua natureza já está afetada com essa doença genética, e no fim ele vai morrer da mesma causa. Qual? Pecado. Caim veio a morrer também, pecado. E assim foi, todos os seres humanos passam a ter o mesmo fim, porque em nós está uma doença genética que no fim nos levará
ao mesmo fim que levou Adão e todos os nossos antepassados. Essa doença é o pecado. Não, pastor, eu conheci uma pessoa que morreu por causa de uma doença. Não foi por causa de uma doença. A doença só a matou por causa do pecado. Porque se não houvesse o pecado, a pessoa comeria da árvore da vida e viveria. Então não foi a doença, foi o pecado. Não, mas está lá, atestado de óbito, está lá a doença. Sim, a doença só o matou por causa do pecado. Não, mas era uma pessoa justa, mas era uma pessoa serva de Deus. Pois é, esse é o legado que nós trazemos de quem? De Adão. A morte. Por isso, não há outro fim aos homens descendentes de Adão, a não ser o pecado e a morte. Agora Paulo vai comparar com Cristo. E glória a Deus pelo último Adão que é Cristo, porque se de Adão nós herdamos o pecado e a morte, de Cristo nós vamos herdar algo muito maior. E é isso que Paulo vai falar. Ele vai comparar Cristo com Adão, mas elevando o que Cristo nos deixa como legado com algo muito maior do que o legado que trazemos de Adão. Paulo usa o princípio que eu já expliquei aqui, Ka'alva Homer, é um princípio de interpretação hebraica das Escrituras. Como é que se aplica isso? É um princípio que significa leve e pesado. Quando você lê uma verdade em algo menor, isso também é muito mais verdade em algo considerado de mais importância. Então, por exemplo, Jesus diz: se o Pai cuida das ervas do campo, quanto mais cuidará de quem? De nós. Ou seja, se é verdade do cuidado de Deus com a natureza, muito mais é verdade o cuidado de Deus com o homem. Veja, ele pega uma coisa pequena e representa, aplica aquela verdade para algo mais importante. Paulo vai dizer isso aqui. Ele vai comparar, aplicando esse princípio, dizendo que se Adão nos deu algum legado, então Cristo nos dará um legado muito maior, muito mais Cristo. Vamos ver como ele diz isso no versículo 15. Vamos ler de novo o versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, olha aí, muito mais. Esse muito mais é esse princípio que eu estou falando. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então veja, muito mais o legado de Cristo vai ser muito maior, vai ser algo de muito mais importância agora sobre as nossas vidas. E se de Adão nós herdamos como legado o pecado, de Cristo nós herdamos como legado a justiça. Olha aqui no versículo 19. Olha aí no versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja, os homens tornaram-se pecadores como consequência da transgressão de Adão. Hoje, nós estamos nos tornando justos como consequência da obediência de quem? De Cristo. Então, se de Adão eu herdei o pecado, de Cristo eu herdo a justiça. Há uma mudança aqui, meus irmãos, de natureza. Porque aqui Paulo não diz apenas que os homens pecaram, eles se tornaram o quê? De Adão. Estou falando de Adão. Se tornaram pecadores, é diferente, Vamos ler de novo, Assim como por intermédio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Veja que o pecado de Adão não afetou só a ação dos seres humanos, mas a natureza deles. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Você não é pecador porque você peca. Nós pecamos porque somos pecadores. Natureza, repita comigo, natureza determina ação. As minhas ações estão de acordo com a natureza que eu tenho.
Então, se a minha natureza está afetada com o pecado, quais serão as minhas ações? Tempo. Quais serão as minhas ações? O pecado. Como é que agora então em Cristo nos tornamos justos? Não são só as ações que em Cristo é mudado em nós, é a nossa natureza. Essa vontade de obedecer a Deus é Yeshua mudando a sua natureza. Você deseja aquilo que está de acordo com a sua natureza. A pessoa que herdou a natureza pecaminosa desejará naturalmente o pecado. A pessoa que teve em Cristo uma mudança de natureza e que agora deixa de ser naturalmente pecadora e recebe a natureza do justo, ela agora passa a desejar não o pecado, ela passa a desejar a justiça. Por isso, se por causa de Adão nos tornamos pecadores e por isso pecamos, em Cristo nos tornaremos justos e por isso praticamos a justiça. Veja como se o Eterno estivesse fazendo aqui uma recriação. Ele está criando uma nova humanidade, duas humanidades, uma que descende de Adão e outra que descende de Cristo. Eu e você somos aquela que descende de Cristo, somos a nova humanidade. E Paulo chama assim em 2 Coríntios, a nova humanidade. Como nova humanidade? Yeshua está criando uma nova humanidade. Por isso, novos céus e nova terra. E só herdará novos céus e nova terra, irmão, quem se tornar nova criatura, nova humanidade. Por isso ele diz: se você não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. O que é nascer de novo? É você deixar de ter como seu cabeça Adão e passar a ter como seu cabeça o último Adão, Cristo. Agora nele nós mudamos e podemos ter a mudança da nossa natureza. Paulo vai citar isso dizendo o seguinte, veja, eu li com vocês em Romanos 7, que Paulo diz: eu fui vendido como escravo ao pecado. Se Adão nos vendeu como escravos para o pecado, Jesus nos comprou de volta para nos tornar escravos da justiça. Diga glória a Deus, meus irmãos. Paulo é quem vai dizer isso. Olha no capítulo 6 aqui, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Agora, por que escravos? Servos da justiça. Assim como a minha natureza em Adão está a serviço do pecado, a nova natureza em Cristo está a serviço da justiça. Há uma mudança de natureza. Se de Adão nós herdamos o pecado, de Cristo nós herdamos a justiça. Podemos mudar, podemos deixar de ser essa humanidade e aí vem, né? Paulo vai dizer em Colossenses: olha, vocês têm que se despirem do velho homem e se revestirem do novo homem. Quem é o velho homem e quem é o novo homem? O velho homem é Adão e o novo homem, Cristo. Se despir de Adão e se revestir de Cristo. Não, pastor, o velho homem é quem eu era. Pois é, você era Adão. E agora você se reveste de Cristo, o novo homem, a nova humanidade, a nova criação. Agora, no versículo 17, nós vamos ver o que de Cristo também nos é legado, nos é atribuído. Se de Adão herdamos o pecado e a morte, de Cristo nós herdamos a justiça e a vida. Olha o versículo 17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Olha que tremendo, meus irmãos. Veja, de Adão a morte reinou, de Cristo nós reinaremos em vida. Você percebe
a jogada que Paulo está fazendo aqui com as palavras, ele diz: em Adão, quem reinava era a morte. Em Cristo, quem vai reinar? Nós. Irmão, olha aí, 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, o quê? Reinarão em vida. Quem estava reinando era a morte. Agora em Cristo quem reina? A nova humanidade. Irmão, não estranhe isso, porque esse é o plano de Deus para o homem. O Eterno cria a terra, dá ao homem e diz: domine sobre ela. E agora quem domina? A morte, irmão. Porque o homem faz um monte de coisa. No fim, quem vence? A morte. A construir, realizei, fiz um monte de coisa. Tá, no fim, quem vai te vencer? A morte. O homem nasce derrotado. Não importa o que ele faça. Isso até é deprimente, né? Porque, poxa, realmente, pastor, eu vou construir, vou fazer, vou realizar, é uma luta, é uma dor de cabeça, mas daqui a pouco eu morro, o que adiantou? Então, no fim, quem reina? A morte. Mas em Adão, quem vai reinar? Nós. O plano do Eterno, de deixar a terra ao governo do homem na pessoa de Cristo e dos seus descendentes, daqueles que ele gerou de novo. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Reinarão em vida, não só vão ter vida, reinarão em vida. Isso aqui faz toda a diferença, porque como é que geralmente nós interpretamos? Nós interpretamos assim: bom, em Adão a pessoa morreu, mas se ela está em Cristo, ela vai continuar vivendo. Vivendo como? A alma dela vai continuar existindo. Mas e o corpo? O corpo ficou. Então quem venceu? Adão ou Cristo? Adão, meus irmãos. Pega isso aqui, presta atenção. Reinar em vida já se manifesta hoje em partes, né? Você pode orar às vezes por uma enfermidade, a enfermidade sai. É o reino do Eterno se manifestando através de você. E Yeshua disse: se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus já está entre nós. Então veja, isso é manifestação desse reinar em vida, mas não é pleno. Não é pleno, porque quando for pleno, irmão, você vai estar na posição de julgar nações. Para você ter ideia, é algo muito maior do que a gente tem hoje. Essa é a promessa bíblica. Veja, como será então esse reinar em vida? Sei lá, a pessoa morreu e vai ficar reinando com Jesus em algum lugar do multiverso, né? Vai ficar reinando em algum lugar aí, em alguma dimensão. Não, reinar em vida quer dizer que a pessoa vai ter que estar como? Viva! Isso aqui, irmão, é o seguinte: se o pecado de Adão mata seu corpo, a justiça de Cristo vai ressuscitar ele. Jesus vai vencer Adão nesse sentido. Amém, irmãos? Vamos ver Paulo falando isso em 1 Coríntios 15. Vai ficar muito claro agora. Agora vai ficar muito mais fácil dos irmãos entenderem, agora, lendo aqui 1 Coríntios 15. Por isso que nós não cremos, porque não é o que a Bíblia pregoa, que a salvação é só morrer e ficar com a alma em algum lugar na eternidade. Nós cremos na ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 21. Veja como Paulo fala agora dessa vida que vem por Cristo. Olha só, 1 Coríntios 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Então o que é essa vida? A ressurreição. Reinaremos com ele a partir da ressurreição dos justos. Vamos lá no 22. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Veja, o plano do Eterno não falhou, se cumprirá. A morte perderá seu reino. Paulo vai dizer isso aqui nesse capítulo. Vamos lá, 23. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade. Quando? Na sua vinda. Olha só, irmãos, Cristo o primeiro, já foi? Já foi, ele já ressuscitou. Por isso que ele veio como homem.
Por que ele veio como homem? Porque quem legou o pecado e a morte aos homens foi um homem. Portanto, para mudar o legado da humanidade, tem que vir alguém como homem, e como homem, dar um novo legado para a humanidade: justiça e vida, justiça e ressurreição. Yeshua ressuscita, sendo o primeiro. Depois de ressuscitado, ele está no mesmo corpo de quando ressuscitou. Quer dizer que a morte não tem mais domínio. Nele perdeu o domínio, e perderá por completo quando ele voltar, porque os que são da propriedade dele, de igual modo, ressuscitarão. Vamos ver a comparação entre o corpo de Adão e o corpo de Cristo. Vamos ler no versículo 42. Esse que Paulo vai dizer aqui que é semeado, é o corpo que é enterrado, amém? E o que é ressuscitado é o corpo de Cristo, o corpo que nós vamos herdar como o dele. 1 Coríntios 15, versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. Então vamos lá. Eu vou ler corpo aqui como corpo de Adão, tá? Então, o corpo de Adão é o quê? Perecível, semeado, perecível. E o corpo do último Adão, que é Cristo? Imperecível. O corpo de Adão é como? Desonra. E o corpo de Cristo? Em glória. O corpo de Adão, semeado em fraqueza. E o corpo do último Adão ressuscita em poder. O corpo do primeiro Adão é natural. O corpo do último Adão ressuscita como? Espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, versículo 45, o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é o quê? Espírito vivificante. Agora presta atenção aqui, irmão. Esse primeiro Adão aqui não é só o Adão indivíduo lá no Éden, mas todos os seus descendentes. O último Adão não é só Cristo, mas todos os que são de sua propriedade. Nós seremos essa nova humanidade em Cristo. Vamos ver no versículo 46. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Diga glória a Deus. Celestial. Olha, é dito, né, que o Eterno formou o homem do pó da terra. O corpo dele foi formado do pó da terra. Por isso que tudo que tem na terra tem no corpo do homem, vitamina, tudo que precisa. Mas o segundo corpo, qual é a matéria-prima dele? É o céu. Então a natureza é outra. A natureza é outra. Vamos ver como é dito que isso aqui vai... É aqui que o reinado da morte vai terminar. Vamos continuar para a gente poder participar da ceia. Versículo 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Diga glória a Deus, meus irmãos. O reinado deixará de ser da morte e passará a ser dos que pertencem a Cristo. Por isso eu termino citando as palavras de Paulo em Romanos 6:23.
se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar.